Estamos começando a gravar a aula agora, tá certo? Bom, pessoal, então, passei a atividade aqui, tá certo? Vou falar mais uma vez para vocês não colocarem, não precisa colocar o nome e a série no chat, porque depois vai ter a lista de chamada, e não saiam sem responder a lista de chamada, tá certo? Porque senão eu não vou saber, quer dizer, não vou saber que você teve na sala. Olha só. Então, a primeira pergunta, né, dessa atividade 3 que vocês fizeram no caderno, lembrando que depois eu vou querer a foto dessa atividade mais para frente, tá bom? Então, por isso, deixe bem legível, tá? Perguntava o seguinte: qual era o nome do arqueólogo que descobriu o fóssil mais antigo da América e qual o nome que ele deu e quantos anos esse fóssil possui, tá certo? Então, foi feita essa pergunta. Queria perguntar para vocês aí quem respondeu essa questão que quer compartilhar aí com a gente. Seja no chat ou seja falando. Alguém? Alguém quer digitar no chat ou quer falar? Não? Professor, Oi? a sua tela já tá fechada para mim, só que o chat continua subindo. Bindo? Tá. Uhum. Vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar mais uma vez se alguém quer escrever. Se ninguém quiser escrever, eu vou fechar novamente, tá, o chat, e depois eu vou fazendo assim, eu vou abrindo e fechando o chat, tá certo? Coloquei meu nome, professor. Vamos lá. Ó, O professor acabou de falar que não precisa colocar o nome no chat, e aí vai lá e as pessoas vão colocando. não tem problema não, a gente vai se acertando até o final do ano, vocês Ah, aprendem. desculpa. Ó, até a Ana falou que a tela tá embaçada. A tela, quando ela muda, ela dá um tempinho, tem um delay, né? Até ela ficar completamente nítida, tá? Então não esquenta que daqui a pouco ela se ajusta. Então tá certo, ó. Na primeira questão, perguntava se qual era o nome do primeiro arqueólogo e qual era o nome que foi dado ao fóssil e quantos anos ele tinha. Então, ó, a pergunta era bem simples, tá? Tava lá nos slides. Então, o nome do arqueólogo era Walter Neves. O ano que ele descobriu o fóssil foi em 1999. O fóssil recebeu o nome de Luzia e ele tem cerca de 11.500 anos atrás, né? 11.500 anos antes de Cristo, tá certo? Então, se você colocou a resposta dessa forma, você coloca aí o certinho, tá bom? No seu caderno. Se você não colocou, depois você corrige a questão, tá certo? Na segunda questão, nós perguntava o seguinte: a arqueóloga Nilde Guidon comprovou a presença humana no Piauí através do estudo de vestígios deixados pelo homem. Quais eram esses vestígios que ela encontrou da presença humana? Vou abrir aqui novamente o chat para quem quiser digitar. Alguém quer falar? Na última aula vocês estavam tão participativos. Pedro? Professor, Hum, seria pedras meio que modeladas? na verdade é pedras polidas, né? Você quer dizer. Não, mas assim, ela achou outros vestígios, tá? Qual seria esses Fósseis vestígios? de humanos? Fósseis? Não chutem, respondem o que vocês colocaram aí no caderno. Quem respondeu essa atividade? Ou vocês não fizeram atividade? Se não fizeram, vou puxar a orelha de vocês, hein? Vou pedir para a mãe de vocês puxar a orelha. Eu não fiz. Bonito, né? Tá certo. Alguém tem alguma resposta mais próxima do que foi perguntado? Não tem problema de errar, gente. A gente tá errando que a gente aprende também,
tá certo? Então, não tem problema. A Mariane disse que não tirou print, não deu tempo, né? A Mariana disse pegadas. Tainara disse pedras. Alisson disse pegadas. Bom, vou fechar novamente aqui o chat, tá? Aqui é a Roberta, parece que acertou, vamos ver. Carvões originados de fogueira, pedras lascadas, produzidas pelo homem, né? Muito bem, certo. Vamos lá, a Roberta colocou essa resposta. Vamos conferir se a resposta da Roberta está batendo com a que eu coloquei aqui. Ó, carvões originados na fogueiras, pedras lascadas, produzidas, né, pelo homem. Então, tá certinho a resposta da Roberta, tá certo? Quem colocou essa resposta, tá? Então a sua resposta está correta, tá bom? Ah, professor, mas ficou um pouquinho diferente. Não tem problema, né? Porque às vezes a sua resposta pode estar um pouquinho diferente da minha, mas também pode estar correta. O importante é estar lá que foram carvões, né, que eram restos de fogueiras e as pedras lascadas. Tendo essas informações na sua resposta, a sua resposta está correta. Beleza? Alguma pergunta? Não. Não? Então tá certo. Lembrando que essa aqui, né, é sobre os povos originários da América, tá certo? Então a gente está falando sobre a pré-história da América quando a gente estudou na aula retrasada, tá certo? Vamos lá. Ariane levantou a mão. Professor, Hum. uma pergunta. A pedra, ela é um material único, tipo. Deixa quieto. Só tinha uma pedra, um tipo de pedra que eles usavam. É isso que você quer dizer? Sim. Então, vejam só. As pedras eram ferramentas diversas, né? Podia ser de diversos materiais. Com o tempo, eles foram. Pessoal, ó. Sei lá. Tá gravando, toda vez que vocês ligam o microfone, ele aparece aqui, né? Quem ligou. Então, mesmo que eu não esteja vendo agora, nesse momento, depois eu vou estar. Vocês sabem que eu vou estar postando essa aula lá no blog, e, portanto, eu vou estar vendo novamente essa aula. Né? Então, aí eu vou acabar vendo quem foi que ficou atrapalhando a aula, tá certo? Então, vamos ter respeito pelos colegas, tá certo? Então, vejam só. A pergunta faz muito sentido. Existiam vários tipos de pedra. Né? Na verdade, foi uma coisa assim, uma coincidência. O homem pegou uma pedra, ele precisava quebrar algo, né? De repente quebrar um osso de um animal para poder se alimentar do tutano que tem ali dentro, né? Que também é fonte de nutrientes, e como ele comia pouco na época, o homem comia pouco, ele tinha que aproveitar ao máximo aquilo que ele comia. E aí ele pegou uma pedra, de repente ele pegou uma primeira pedra e bateu e quebrou a pedra. Depois ele pegou uma pedra um pouco mais resistente, quebrou e viu que aquilo ali servia de ferramenta. Então foi na base do teste, né, da experimentação. Então não tinha um tipo único de pedra, tinha vários tipos de pedras. Claro, algumas serviam mais para pedra lascada, para fazer ferramenta, porque eram duras, quando quebravam, se tornavam lâminas, e outras eram mais utilizadas como pedra polida, né, que eles poliam para poder fazer outras ferramentas, né, que podia ser desde de vasos, né, ou mesmo ponta de flechas, ponta de lanças, tá bom? Ô, professor, então eles faziam tipo teste de resistência com as pedras? A gente pode dizer que sim,
né? Tudo é fruto da nossa curiosidade humana, né? Da curiosidade humana. A gente vai tendo curiosidade e vamos procurando alternativas. Então é a mesma coisa. Vocês, de repente, né? Não é da época de vocês, mas na minha época de criança, quando a gente, né, fazia uma coisa que é muito errada hoje, né? Que é a questão do cortante para pipa, né? Colocava lá os vidros dentro da lata e a gente não tinha martelo para amassar, né? E a gente utilizava pedra. Então, com certeza, a gente utilizava uma pedra que fosse mais resistente para triturar o vidro, né? Então, da mesma forma, os hominídeos no passado, eles também faziam testes, eles iam fazendo testes para tentar descobrir qual era a melhor forma para se utilizar, né? É uma ferramenta, tá certo? Então, vamos lá, ó. A terceira questão perguntava o seguinte: o que quer dizer paleolíndios e qual eram as características do lugar onde viviam, tá? Professor, Alguém para respondeu? copiar? Depois a gente vai, na verdade, assim, vocês já eram vão ter feito essa questão, então é correção, vocês vão colocar certo para as questões que vocês responderam correto e as questões que vocês não responderam corretamente, vocês vão deixar em branco e depois corrigir, Tá tá? bom. Alguém respondeu essa questão? Professor, tem livro? Oi? Tem no livro? Ah, sim, tem. A questão está falando sobre o livro. A questão está falando sobre o livro, né? Mas assim, todas as informações que vocês precisavam, Eu não tô elas esperando isso, estavam não. no slide, É o tá bom? povo. Professor, Oi. o Alisson mandou no chat falando eu. Eu acho que ele quer responder. Tá. Fala, Alisson. Pro, ele vai responder. Ele me falou que o microfone dele não tá funcionando. Pode digitar se você quiser, Alisson. Quer Professor, digitar aí? eu sei da aula é porque o celular descarregou, tá? E eu não, o meu cachorro comeu o meu carregador. Mordendo. Nossa, Nossa! cachorro Minha violento. cachorra já comeu meu celular. Eu já escutei o cachorro comer o caderno, agora comer o carregador. Legal, comeu meu fone da minha mãe já. E você não, Minha não comeu o cachorra carregador baixou no meu celular e quebrou. Pessoal, ó, vamos voltar aí à aula, prestar atenção. Ó, vamos prestar atenção. Ó. O Alisson colocou aqui, foram os primeiros povos a povoar a América. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Alisson? Alguém quer concluir a resposta do Alisson? Eles plantavam. Eu acho que tá com vergonha de falar Não, pelo áudio. ele tá digitando lá aos poucos. Se vocês, quem não tá respondendo a questão, deixa ali, deixa ele responder ali as questões, a questão, tá? Ó, pintavam em cavernas, ele tá colocando lá o que ele respondeu. Quando você concluir aí, Alisson, você avisa. Só para mim conseguir aqui com a aula. Mariane tinha levantado a mão também ou foi impressão minha? O Alisson colocou só. Ele falou que só, pro. Oi? Ele falou que só. Beleza. Mariane, você queria responder alguma coisa? Não, professor. Não? Tá bom. Vamos lá. Ó. Pergunta 3. A resposta, então, tinha que ser mais ou menos essa aqui, tá? Ó. Que a vegetação era diferente, né? As caatingas e os cerrados, que são próprios aqui do Brasil. A presença de grandes animais, como o mastodonte e preguiça gigante. Já vai clarear aí para vocês, calma aí, tá certo? Então, quer dizer, as características, né, do lugar onde os ameríndios moravam, né, os paleoíndios moravam, eram essas. Lembrando que o nome paleolíndios é porque eles eram os antecedentes dos indígenas, né?
Eles tinham traços parecidos com os asiáticos, tá? E eles viviam no período do Paleolítico ainda, tá certo? Da Pedra Lascada, da pedra Antiga. Na quarta questão, nós temos aí o texto Caçadores e Coletores, presentes, no texto presente aí no slide, né? Apresente ao menos 3 características importantes dos caçadores e coletores. Antes de eu abrir o chat, eu vou colocar aqui o link da chamada, tá? Porque como tem alguns alunos que falaram que o celular está descarregando e tudo mais, então a gente vai já liberar a chamada, mas não saiam da aula antes do final, porque senão você vai ficar sem entender o contexto, tá bom? Ó, aí tá aí o formulário, então quem tiver com o celular muito descarregando, já responde o formulário para você não ficar sem a chamada, tá certo? Bom, vamos para a quarta pergunta, tá? Quarta pergunta, vou abrir aqui o chat. Só responda no chat se você for responder a pergunta, tá? Tá pedindo aí 3 características, né, dos caçadores e coletores. E se preferir falar, o microfone pode abrir o microfone e falar. Desliga o microfone. Alguém fica escutando música aí, fica atrapalhando. Ô José, eu já vi que é você aí. José. Ô, José. Professor, Oi. onde é que eu faço pra conseguir um boné desse aí do senhor? Só um minutinho, gente. Quem foi? É o José o Jonas ou o José Vitor aí? José Vitor. José Vitor. Então, vai ser removido da reunião, da aula, e depois a gente vai encaminhar lá para a coordenação. Rodou, José. Bom, Ele que quis assim. Verdade. Professor, oi. onde é que eu faço pra conseguir um boné desse aí do senhor? Depois a gente conversa sobre isso. Vamos conversar sobre a aula. Mas alguém tem quer responder aí pelo microfone? A Roberta está respondendo aqui. Vamos ver a resposta dela primeiro. Vou desligar aqui o chat de novo, só para poder ler, tá? Ó, a Roberta respondeu o seguinte: sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, abrigavam-se em cavernas, faziam pinturas em cavernas, lascavam pedras para fazer machados. Os primeiros habitantes receberam o nome de povo de Lagoa Santa, tá? Então foi a resposta dela. Mais alguém que respondeu igual ou parecido com a Roberta? Vamos fazer as atividades, hein, gente? Senão vocês vão ficar prejudicados no aprendizado. Já é difícil aprender assim à distância, né? Não é fácil, mas vamos tentar se esforçar ao máximo para a gente tirar esse atraso que é a distância que a gente está tendo agora, tá bom? Professor, Oi. eu não consegui fazer essa lição porque eu estava com gripe, né? Eu não consegui fazer. Não, vocês explicaram muito. Então tá, ó, o pessoal tá colocando aí no chat, né, indicando ainda qual é o slide, né, isso é legal também, né, informar o slide que você encontrou a resposta para ajudar seus colegas. O pessoal que tá tirando print das respostas, depois vocês podem mandar esses prints lá no grupo de história para ajudar os colegas a colocarem a lição em dia, tá bom? Eu não vou colocar no blog, mas manda lá no grupo de história. Compartilhe essa informação. Bom,
Mais alguém? Não? Então vamos lá, vamos ver a resposta. Liga o microfone. Para com isso. Será escutar? Frescura. Doido. Bom, a pergunta tá aí, gente, ó. Sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, né? Então vai de encontro com o que a Roberta colocou lá. Abrigavam-se em cavernas, faziam pinturas em cavernas e lascavam pedras para fazer machado. Então quer dizer que pediu 3, eu coloquei 4 aí, né? Só para vocês terem uma ideia de que não era tão difícil, tá certo? Estava nos slides, estava na explicação também da aula. Na quinta pergunta, pedia para descrever as características do povo de Lagoa Santa, tá? Então, alguém respondeu essa questão? Cauã Henrique. As principais características do povo de Lagoa Santa não se fixavam em lugar algum e deslocamento em busca de comida, construíam palhoças com moradias ou dormiam em cavernas. Muito bem. Mais alguém? Então vamos lá. Bom, a resposta do Cauã não está errada, tá, gente? Tá, ele só colocou algumas informações a mais ali. As que a gente utilizou lá no slide dizia o seguinte: enterrava seus mortos e cobria com pedras, artefatos como machado de pedra, conchas de caramujos perfuradas, anzóis de ossos, dieta baseada de vegetais e proteína animal, eram baixos, magros e atingiam no máximo 30 anos. Tá? Então essas eram as características gerais dos povos chamados povos de Lagoa Santa. Tá? Já tiraram o print aí? Posso passar? Pode. Não, peraí, deixa eu tirar a print. Depois, Pronto. a Camila está pedindo para me mandar as respostas no grupo. Eu vou pedir o seguinte: o pessoal que está tirando print, eu vou pedir para depois eles mandarem lá no grupo, tá? Alguém manda lá e aí a gente pega e compartilha com os colegas para eles poderem corrigir as suas questões, tá bom? Eu vou passar para o próximo slide, tá bom? São 8 questões, né, no total. A sexta questão perguntava o seguinte: quais características dos povos de Umbu e Humaitá? Quem respondeu essa questão? Roberta. Pode responder, tá? Ela deve estar digitando. Ela mandou no chat, pro. Tá. Bom, a Roberta mandou,
caçadores e coletores habilidosos no trabalho de ferramentas, com raspadores, facas faciais e de pontas de flechas. Caça, pesca e coleta de frutos silvestres. Muito bem. Concluiu, Roberta? Os de arco e flecha. E ela colocou baladeiras, que estava errado lá no slide, tá? Mas é boladeiras, tá bom? Vamos aqui conferir a resposta da Roberta. Ó. Os povos de Umbu localizavam-se na região sul e sudeste do Brasil. Tá? Então, quer dizer, como a pergunta era sobre os dois povos, aí tinha que fazer o quê? A divisão das duas respostas, tá bom? Para poder colocar as características do povo de Umbu e do Maitá. Então, vejam só. Os povos de Umbu, região sul, até o litoral norte, região, até sudeste do Brasil. Eles viveram há 9.500 anos atrás. Eles eram caçadores, coletores e habilidosos no trabalho com ferramentas. Isso vai de encontro com o que a Roberta respondeu. Já os povos de Humaitá, eles também eram caçadores e coletores, porém eles moravam nas matas à beira dos rios, né? Eles eram ribeirinhos, né? Portanto, eles moravam ali na região da região sul do país até a região norte do país, tá certo? Então essa era a resposta um pouquinho mais completa, tá certo? Sobre a questão sul. Professor, Oi. o senhor que colocou uma legenda e que tem uma legenda aqui no meu. Essa legenda que tá passando aí? Sobre as aulas? Uma função de legenda em inglês. Uma em inglês. Não coloquei não. Tem como desativar. Função de legenda em inglês eu não coloquei não. Será que foi sem querer? Clica nos 3 pontinhos, aí você coloca em ocultar a legenda. Não, o meu tá desativado. Eu acho que foi alguém que colocou. O meu tá aqui. O meu tá desativado a legenda. Então não fui eu não. Você deve ter colocado sem querer, então, acho. Eu consegui tirar, obrigada. Nada. Por nada. Bom, Mariana Eduarda tá perguntando se a aula acaba Maria Eduarda, né, tá perguntando se acaba às 3h15, termina às 4, tá bom? Vamos lá. 4h20? 4 horas. A 7ª questão perguntava qual era o significado da palavra sambaqui. Então, essa resposta não tinha ela propriamente ali nos slides. Eu falei, mas falei assim, acho que rapidamente talvez vocês não tenham pegado. Essa aí era mais para vocês pesquisarem mesmo e trazerem essa informação, tá? A Tainara, ela respondeu aqui, ó, depósito de conchas, cascas de ostras, frequentemente objetos de pedra e de osso, e às vezes os ossos humanos e objetos de cerâmica dos habitantes pré-históricos do Brasil. Cauã Henrique, acumulação pré-histórica de moluscos marinhos, fluviais ou terrestres, realizada por índios que frequentavam e encontravam ossos humanos, objetos de pedra, chifre e cerâmica. Mais alguém pesquisou? Não? Então tá. Ó. Então, as duas respostas elas estão corretas, né? Mas para simplificar aqui, eu coloquei só que em Tupi e Guarani significa monte de conchas, tá? Então, o nome Sambaqui, ele faz referência ao amontoado de conchas, porque esses povos, eles
faziam colunas, né? Faziam paredes de conchas para fazer suas moradias. Eles consumiam as conchas e com aquilo que existia dentro, sobrava, né? Aquela casca, eles iam colocando ali, ia sedimentando elas e elas viravam uma espécie de parede para as moradias, tá bom? Então, termo em tupi que significa monte de conchas. As respostas dos colegas aí no chat também está correta. A Roberta respondeu também a amontoado de conchas, que também está correto, tá certo? Vocês podem tirar print da resposta para depois a gente compartilhar aí na sala. Vamos seguir? Sim. Vamos lá, então. Oitava questão. Quais as principais características dos povos do sambaquis? Quem respondeu? Aí vai de encontro, né, com a resposta aqui da Tainara também tem algumas coisas que diz respeito a essa resposta, né? Ajudaria a responder essa resposta. Mas quem respondeu aí a oitava questão? Que quer compartilhar com a gente? Ninguém? Peraí, Pro, eu tô escrevendo. Eu tô digitando, professor. Tá bom. Professor, tá cortando a parte do coisa aqui. Tá bom. Ó, a Roberta tá digitando aí, ó. Viviam de recursos existentes no mar, formavam colunas com conchas para formar suas moradias, localizadas nas praias e áreas ribeirinhas. Muito bem. O Alisson também está digitando, ó. Moravam no litoral, se alimentavam de pesca. Calma aí, professor, tô digitando. Calmo, por enquanto. Povos sedentários. A Roberta adicionou grupos populosos, sepultavam os mortos, se alimentavam da caça e da coleta e pesca. Respondeu sambaquis, caracterizado por habitar a região do litoral, ter como hábito ambiental o consumo de peixes e outros alimentos provenientes do mar, são reconhecidos por sua mobilidade territorial, ou seja, não são povos sedentários, mas nômades. Surgiu uma dúvida aí, hein? Um falou que não era que era sedentário e o outro falou que era nômade. Vinícius. Viviam dos recursos existentes no mar, comiam moluscos de conchas, grupos populosos. Muito bem, Vinícius. Mais alguém está respondendo? Cauã não vale Google? Não briguem, sem problema, gente. Saber pesquisar também é importante, né? Se usou o Google para pesquisar, para aprender, tudo bem. O ruim é não usado corretamente. Às vezes o Google mente pra mim. E Google, hein? Te falar. O que não pode acontecer, né? Por exemplo, é o professor de repente passar uma atividade e vocês irem lá e copiar só do Google, né? Por exemplo, responder uma atividade e não ler, né? O que está escrevendo. Aí isso é ruim. Mas se você pegar e pesquisar no Google para te ajudar a entender melhor, não tem problema, né? O importante é você aprender. Ô, professor, Hum. depois a resposta vai estar no blog?
Não, as respostas eu não vou colocar no blog porque eu não acho justo, assim, quem não participou da aula no Meet, eu colocar lá e a pessoa de repente nem pesquisou, entendeu? Nem se preocupou em assistir a aula, em ler os slides. Então, essas respostas eu vou só disponibilizar lá no grupo de história, tá bom? Obrigado, professor. De nada. A Tainara está respondendo aqui, sambaqui são grandes estruturas em forma de colinas, compostas com 80% por conchas, moluscos. Além disso, há neles ossos, diversos materiais como os restos de alimentos, lascas de quartzo, o que indica que o local era utilizado para trabalhos diversos. Então, essa aqui é referente ainda à resposta da questão 7. Muito bem. O Cauã está dizendo aqui, ó. Eu estudei pelo Google e aprendo isso e anotei. E depois verifiquei a minha resposta no Google para ver se estava certo ou errado. Muito bem, Cauã. Tá certo. Não tem problema. O problema é só copiar. Só copiar não é legal. O legal é você ler, entender e responder. Geralmente, história é muito assim. O legal é você tentar colocar as respostas com suas palavras. Tem resposta que dá para colocar com as suas palavras, tem resposta que não dá, né? Então, mas procurar ao máximo tentar colocar com suas palavras, tá bom? Aí o Alisson está falando, e se fosse na escola? Seria a mesma coisa, né? De repente, se você pudesse pesquisar, desde que o professor não tivesse o material, se você tem um livro didático, por que não o livro didático, né? Agora, se você não tem o material, não teria problema nenhum. Ou se a gente tivesse, por exemplo, na sala de informática e fosse uma atividade para pesquisa, não teria problema nenhum. Então, tem todas as situações, tá certo, para pesquisa. Bom, vamos lá, né? A resposta que ficou faltando aqui, da questão 8. Então, ó, viviam de recursos existentes no mar, a maioria de vocês colocaram essa informação, formavam colunas com conchas para formar suas moradias, vocês também colocaram essa informação, localizados no sul, no litoral sul, ao norte do país, então eles eram ribeirinhos, como vocês colocaram também, eram caçadores e coletores, né? Se eles são caçadores e coletores, portanto, eles não tinham agricultura e, portanto, eles eram nômades, né? Eles saíam em busca de recursos. Rituais funerários, eles enterravam os seus mortos. Eles tinham estruturas baixas, eles eram baixinhos. Artefatos de pedra lascada e polida. Então quer dizer que eles tinham os dois tipos de artefatos, tanto de pedra lascada quanto pedra polida. Então todos que colocaram aí, a resposta está correta, independente se está parecida com a minha ou não, tá certo? Isso aqui é a resposta do professor. O professor escreveu dessa forma, mas nem sempre o aluno vai escrever da mesma forma que o professor. Normal, tá bom? Bom, vamos lá? Pessoal, ficou com uma dúvida, então, sobre a questão da pré-história? Nós estamos encerrando ela aqui. Lá na videoaula, né, da semana passada, eu acrescentei lá algumas imagens de animais pré-históricos, tá bom? Foi colocado lá para vocês, lá naquela videoaula. Então, quando eu fui postar a videoaula, eu acrescentei algumas imagens, né? À medida que vocês iam falando dos animais pré-históricos, que a gente ia citando alguns, eu coloquei lá. Então, se vocês não reviram a videoaula, depois, se vocês quiserem ver ela para conhecer um pouquinho mais, né, desses animais, vocês podem entrar lá, tá bom? Então, seguimos para a parte final da nossa aula, tá? Nós estávamos falando sobre os povos do Oriente. Aqui, deixa eu ver aqui.
Aqui a gente já falou, deixa eu ver onde a gente parou. Aqui. Bom, nós tínhamos falado sobre os povos do Oriente, a gente falou sobre a Mesopotâmia, que ficava na região ali do Oriente Médio, que a região fica numa região conhecida como crescente fértil, que tem o formato da lua crescente, e quando tem os alagamentos dos 3 principais rios daquela região, essa região fica muito fértil. Quais eram os 3 rios? Da Mesopotâmia, os 2 rios da Mesopotâmia e o rio do Egito, que é o Nilo. Na Mesopotâmia, os rios principais eram o Tigre e Eufrates, tá certo? Então, eu falei um pouquinho sobre a questão de que eles eram politeístas, né, ou seja, acreditavam em vários deuses, que o governo era centralizado em uma pessoa só, geralmente um rei, que esse rei, geralmente ele era autoritário, que as cidades eram cidades-estado, portanto elas eram independentes, com governo próprio, com economia própria, tá certo? E que como era uma região assim, com um clima diverso, né, uma região que tinha o terreno pobre, eles mudavam com frequência, então era um lugar que tinha de passagem também para outros povos, então acabava tendo muitos conflitos na região, como ainda tem, né? Como ainda hoje tem. E lá nessa região foi descoberta a escrita mais antiga. Hoje a gente acredita que a escrita foi inventada pelos sumérios, um povo lá da região, há 4.000 anos antes de Cristo, né? A não ser que surja algo que mude essa informação, mas por enquanto a gente pode considerar então os sumérios como os inventores da escrita. Qual era o tipo da escrita? A escrita cuneiforme, que era feita em argila, tá? Com uma ferramenta que parecia uma ponta de flecha, né? Ela tinha uma ponta ícone, né? Que fazia ali as letras, né? Os formatos das letras. Lembrando que as letras, né? Essas letras, né? Na verdade, elas eram caracteres, né? Que não tinham muito a ver com as letras que a gente utiliza hoje, tá bom? Importante ressaltar isso. Bom, e aí nós tínhamos alguns povos. Nós tínhamos os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, tá? Então, os sumérios, né, eles foram os primeiros moradores da Mesopotâmia, há cerca de 2.000 a.C., né? Eles desenvolveram, como eu falei aí, a escrita, tá? O Gilgamesh era o principal herói desse povo. Eles prosperaram por cerca de 150 anos e depois eles foram dominados pelos acádios, tá? Que assimilaram a cultura suméria, elaboraram um calendário lunar de 12 meses e com 7 dias. O principal rei do Império Sumério foi o Sargão I, tá bom? Depois nós vamos ter, então, os acádios. Os acádios, eles prosperaram por volta de 250 anos, tá? Quando a gente fala prosperaram, é como a gente dizer assim, que por 250 anos eles dominaram aquela região. Então, os sumérios dominaram por 650 anos, depois eles foram dominados pelos acádios, que dominaram a região por 250 anos. Eles integraram vários povos nômades, porque ali passavam, como eu falei para vocês, passavam vários povos que não tinham um local fixo e acabaram sendo agregados aos acádios. E o governo dos acádios era um governo
um governo centralizado, com poder centralizado. Depois chegou a vez dos amoritas, tá? Os amoritas, eles viveram aí cerca de 1800 a 1600 antes de Cristo. Era um povo que veio do deserto do Saara. Eles fundaram a cidade da Babilônia, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí, principalmente na Bíblia, quem faz o estudo bíblico, né, quem é cristão. Eles construíram o primeiro império babilônico, tá? E teve seu auge durante o governo do rei Hammurabi, 1792 a 1750 a.C. O Hammurabi, ele é importante porque ele ele se mostrou um governante eficaz, né, no Império Babilônico. Ele expandiu o território do Império Babilônico, ele tinha uma administração eficiente, né? Ele incentivou a agricultura e também ele promoveu a unificação da língua e da religião. Então, naquela região tinha muitas pessoas que falavam, muitos grupos que falavam idiomas diferentes. Ele vai fazer a unificação desses idiomas, tá? Para tornar um único idioma ali naquela região. Além disso, ele vai meio que impor a religião que os amoritas seguiam a esses outros povos dominados. E também ele criou o que é considerado um dos primeiros códigos de leis conhecidos pela humanidade, que é o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talhão. Alguém já ouviu falar sobre essa lei de Talhão? Não? Não, né? Beleza. Eu não vou ouvir. E a expressão olho por olho, dente por dente? Vocês já ouviram? Eu já. Já ouviram, né? Já. Então, a Tem lei... essa daí no Chaves, professor. Hã? No Chaves? Essa expressão no Chaves, quando o professor Girafales machuca o cachorro da dona Clotilde, ela fala olho por olho, dente por dente, ou melhor, pata por... Então, assim, nessa época, a lei de Talhão era justamente isso, né? Ela dizia o seguinte, que a pessoa tinha que pagar pelo crime que ela cometeu na mesma proporção do que ela causou. Então, vejam só. Por exemplo, se você tivesse entrado numa briga e tivesse o seu adversário tivesse morrido, você deveria ser condenado à morte. Se você, nessa briga, né, não matou a pessoa, mas feriu essa pessoa, por exemplo, feriu o olho dela, aí você deveria ter o olho furado também. Se o médico... Professor, ferido ou furado? Furado. Vamos supor que você brigou com a pessoa, furou o olho dela, ela ficou cega. Tipo, tem que ser no mesmo nível do que a pessoa, né? Do que o da Isso. outra pessoa. A dor que você causou tinha que ser provocada em você também. Então, se você matou alguém, você ia ser condenado à morte? Só que não era 100% isso. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas deixa eu dar mais alguns exemplos, né, do que tinha lá no Código de Hammurabi. Por exemplo, se um médico tratasse um paciente e o paciente morresse, esse médico ele teria as mãos cortadas. Porque, segundo eles, esse médico ele utilizou a mão para tratar aquela pessoa, mas não conseguiu. Então, entre aspas, teria provocado a morte da pessoa. Então, esse médico teria as mãos cortadas, né? Então, tinha umas coisas muito absurdas. Ou então, por exemplo, você estava andando lá com a carroça e atropelou o boi do seu vizinho. O boi morreu. Você tinha que comprar um boi para aquele seu vizinho, dar um boi para aquele seu vizinho. Então, quer dizer, era a questão de reparar o mal
que você causou na mesma proporção. Só que às vezes isso não acontecia, por quê? Porque dependia também de quanto dinheiro você tinha. Geralmente, quem tinha muito dinheiro não acabava não sendo punido tão severamente, né? E quem não tinha recursos acabava sofrendo a penalização mais dura, né? Então, desde aquele tempo, a lei também não era igualitária, né? A lei dependia muito se você tinha ou não recursos, tá? Desde o tempo passado já existiu preconceito, professor? Sim, né? A gente sempre teve essa questão de quem tem mais poder ter privilégios, né? De quem tem mais dinheiro ter privilégios, né? Isso sempre existiu em diferentes momentos da história. Hoje nós temos uma lei, né? Nós estamos numa sociedade mais evoluída, que existe lei para tudo. O que precisa é cumprir. Porque antes era muito relativo. As pessoas achavam assim, mas porque ele é poderoso e que tem dinheiro, então ele deve ter realmente privilégio. Porque até usavam a questão do privilégio para dizer que era uma coisa divina. Olha, se ele é rico, se ele tem recursos, é porque ele deve ter sido abençoado pelos deuses. Então, portanto, ele é merecedor. Hoje, a pessoa, teoricamente, né, a lei é para todos, é igual para todos. O problema é que o rico, né, ele tem advogados, ele entra com vários recursos e dificilmente ele paga pelo crime que cometeu. Já o pobre, se vocês forem fazer uma pesquisa, né, tem um estudo recente, por exemplo, mais de 70% dos presos, eles não passaram nem pelo primeiro julgamento ainda, né? Eles não tiveram nem sentença. Então tem muitas pessoas que elas foram acusadas, mas não tem provas de que realmente ela cometeu aquele crime. Então essa é a diferença da pessoa que é pobre e é presa e da pessoa que é rica e tem recursos, né? E vai recorrendo e aguarda em liberdade e passa anos, o crime acaba passando do tempo e acaba não sendo julgado por aquilo, né? Aqui estão pedindo para mim deixar o chat mudo. Aqui algumas pessoas escreveram algumas coisas, tá? Eu acho que até a pessoa escreveram algumas coisas importantes aqui, né? A gente tá falando da novela Gênesis, que tem a ver com essa história. Que a novela Gênesis era da época da Mesopotâmia. Sim, só que assim, gente, ó, é importante vocês entenderem o seguinte: aqui nós estamos fazendo uma aula que é uma aula que a gente não está sendo parcial, né? O ruim das novelas é que as novelas elas são parciais, então elas contam a versão da história Às vezes é do mentira. olhar daqueles que estão fazendo, né? Então, assim, claro, tem fatos históricos lá, pode ser que tenha, mas se eles estão sendo reproduzidos fielmente, aí já é outra coisa. A gente sempre tem que entender que filmes, novelas, séries, elas são alguma parte delas são ficção, né? Para dar mais sabor assim a você querer assistir e tal. Mas a gente tem que entender também que tem muitas coisas que estão fora do contexto, tá bom? Eu vou deixar fechado aqui então, tá bom? O chat. O pessoal está reclamando que não está conseguindo acompanhar. Então, vou deixar fechado, tá bom? Aí quem quiser se manifestar, pode pedir aqui a palavra que eu vou ceder para vocês. Beleza? Tudo certo aí sobre o Código de Hammurabi? Sim. Então, ó, o Código de Hammurabi foi é considerada uma das primeiras leis, tá certo? Até mesmo a Bíblia, tá? Que a Bíblia era um conjunto de livros antigos, uma parte delas é inspirada no Código de Hammurabi, né? Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar lá, principalmente na era dos juízes, quando os hebreus começaram a perceber o seguinte, ó, só os 10 mandamentos não vai ser suficiente para a gente cobrir tudo o que acontece, então vamos criar um código de leis. Então os hebreus vão criar um código de leis e aí a gente vai chegar na era dos juízes, precisava de alguém para julgar.
e eles vão se inspirar muito nas leis que já existiam. Então, uma dessas leis que existiam era o Código de Hammurabi, tá bom? A gente está falando aí de um período que é antes de Cristo, tá certo? Ó, Professor, esse Hammurabi era mau, hein? ele, na verdade, assim, ele é mais ou menos o que todos os reis daquela época eles eram. Eles não tinham muito essa questão de compaixão, né? Não tinha muito essa questão de empatia ao próximo, né? Então, a gente tem que entender isso, tem que entender o contexto histórico, né? Que se passou, mas que esses reis, eles abusavam também muito da população, né? Os próximos povos, né? Depois aí dos amoritas, tá? Então, os amoritas, eles fundaram o primeiro Império Babilônico. Sempre é importante lembrar isso, porque vocês vão ver esse nome novamente na frente, tá? Lá na frente. Aí depois a gente teve os hititas, que construíram a Babilônia, colocando fim, conquistaram a Babilônia, colocando fim ao Império do babilônico, dos amoritas, tá? Então, os amoritas chegaram ao final esse período com o domínio dos hititas. O próximo povo que a gente vai estudar é os assírios, tá? Os assírios, eles eram do norte da Mesopotâmia. Eles fundaram as primeiras bibliotecas, eles criaram as primeiras bibliotecas, então um lugar onde podia se guardar os livros, colecionar os livros, onde as pessoas podiam estudar. Lembrando que o acesso à informação e à educação também era restrito, né? Não era assim, o camponês ia lá, pegava um livro e ia estudar. Não. Geralmente as pessoas que estudavam eram as pessoas que tinham também uma certa condição financeira ali dentro daquela sociedade. Professor, e as mulheres também não podiam estudar, né? Sim, era uma sociedade patriarcal, né? Onde o homem ele sempre era o cara que estava à frente do processo. Quem estava me chamando? Oi. Os assírios, né, quando eles pegavam os inimigos e venciam a guerra, eles arrancavam a pele dos inimigos. Eles eram considerados muito perigosos. Eles eram perversos, né? Maus, né? Então, ó, o Nicolas falou essa informação. Você aprendeu aonde isso aí, Nicolas? Eu vi num vídeo que um homem falou isso. Eu esqueci qual é o nome do vídeo, mas eu vi. Tá certo. Então, ó, essa informação do Nicolas é real. Eles eram muito violentos. Tanto é que eles desenvolveram tecnologia para guerra. E aí vocês falam assim, se eu falar aqui, vocês vão dizer, mas professor, mas isso é tecnologia para guerra? Eu falo assim, porque num período não tinha, né? Então eles desenvolveram a cavalaria e com essa cavalaria bem treinada, eles conseguiam dominar mais facilmente os seus inimigos, né? Então eles treinavam em cima do cavalo, como atacar com lanças, com arco e flecha, né? Então eles foram desenvolvendo formas de poder dominar mais fácil os seus inimigos. Eles chegaram a dominar os territórios da Mesopotâmia, da Síria, Palestina, Fenícia e Egito. E também eles justificavam esse domínio, né, desses povos através da religião, tá? Os povos conquistados pelos assírios, eles eram escravizados, torturados e vítimas de amputações. A violência despertou a revolta de diversos povos dominados pelo Império Assírio, que acabou chegando ao seu fim, pondo fim ao Império Assírio. Então, quando eles escravizavam, assim, eles não bastava só dominar, né, escravizar o cara, eles também iam lá e amputavam, cortavam a orelha da pessoa, cortavam os dedos, né, eles praticavam, assim, punições terríveis contra as pessoas que eram
dominadas por ele. E isso foi despertando a revolta. Então, uma hora, as pessoas falam assim, não, chega, vamos dar um basta nesses caras, porque esses caras, eles não sabem brincar. Não sabem brincar, não desce pro parquinho. Então, eles eram muito violentos e eles acabaram Nossa, tendo... professor, que violento eles cortavam o dedo. Sim, cortava o dedo, orelha, cegava a pessoa, cortava a língua. E tudo isso só para mostrar que eram poderosos, né? Sim, porque assim, uma das formas para se chegar ao poder é através do medo, né? É isso que as ditaduras fazem, né? Por exemplo, na época que o Brasil teve ditadura, os militares eles usavam a tortura para impor medo à sociedade. Então as pessoas tinham medo de falar contra o governo, falar alguma coisa e ser presa e torturada. Então aqui no Brasil isso aí na década de 70 e 80, eles davam choque nas pessoas, eles cortavam, né, membros das pessoas e outros tipos de violência que não daria nem para me falar aqui para vocês de tão cruel que era feita. Muitas vezes isso na frente de crianças, né? Então prendia o pai ou a mãe e torturava aquela mãe, aquele pai na frente da criança, né? Então foi um período muito sombrio e a gente está falando período bem recente. Então, e aí tem gente que defende a volta da ditadura militar. Quem defende não tem consciência do que foi realmente a ditadura militar no Brasil, né? Até hoje tem pessoas que estão desaparecidas, né? Claro, já devem estar mortas, mas nunca foram encontrados os corpos, tá? Tadinha da criança que viu isso. Sim, a gente tem vídeos, né? Inclusive dessas pessoas hoje, né? Já adultas, né? Falando dessa tortura que foram obrigadas a presenciar, os pais sendo torturados na frente delas, né? O professor. Oi. Tem famosos também, né? Que já passou por isso. Sim, tem famosos, né? Por exemplo, a ex-presidente Dilma, ela também, né? Na sua juventude, ela pertencia ao movimento dos estudantes, ela foi presa também, foi torturada, né? Tem vários personagens, assim, da história do Brasil recente que passaram pela ditadura, pessoas que tiveram um pouquinho mais sorte, que foram expulsos do Brasil, né? Não foram torturados, mas foram expulsos, como o Caetano Veloso, que é cantor, o Gilberto Gil, mas teve muitas pessoas que não tiveram, eu não digo nem sorte, mas foram torturadas e muitas vezes levadas à morte, né, pela ditadura militar. E os assírios, eles faziam isso, eles sabiam que através do medo, eles poderiam dominar. Só que uma hora as pessoas falam assim, pô, se eu vou morrer uma hora, se eu vou ser mutilado, eu tenho que me revoltar, né? Então eu tenho que sair dessa situação. E foi isso que aconteceu. As pessoas, os outros povos começaram a entender que aquilo era muito violento, que eles tinham que reagir, e aí eles colocaram fim ao Império Assírio, tá? Vamos seguir para concluir aqui os caldeus, né? Caldeus, vocês também já ouviram esse povo lá na Bíblia, tá? Eles eram chamados... Professor, essas pessoas, elas eram torturadas como? Você diz aqui dos assírios? Ou na ditadura militar? Não, então, diversas formas. Na ditadura militar. Na ditadura. Então, é que assim, é muito violento para eu falar para vocês aqui, mas tinham várias formas, como eu falei, choque, né, mutilações, né? Pauladas. Então, assim, tinha um negócio chamado pau de arara, que a pessoa era colocada nua, pendurada como se fosse uma trave de futebol, né? A pessoa pendurada no travessão, e a pessoa era espancada. Então tinha vários tipos de tortura, mas vocês vão ver tudo isso no nono ano. Quando vocês chegarem lá no nono ano, a gente vai estudar sobre ditadura militar, e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre infelizmente, esse período triste da história do Brasil, tá? Ó, os caldeus, fala. Aquele cara do bigodinho esquisito, Hitler, ele era um ditador militar, não era? Sim, ele era o ditador, ele foi militar, né?
quando ele chegou ao poder na Alemanha, ele já não era militar, ele era um ex-militar, né? Mas só que ele aproveitou ali, porque ele escreveu várias teorias que acabavam tirando a responsabilidade do povo alemão, porque o povo alemão estava meio desanimado, meio triste com aquela situação, eles tinham saído derrotados da Primeira Guerra Mundial, né? E aí o Hitler achou um inimigo. É como hoje, né? Hoje também acharam um inimigo que é você tentar rotular as pessoas de fulano é comunista, comunismo é ruim, tem que perseguir os comunistas, tem que perseguir os venezuelanos, tem que perseguir os chineses, tem que perseguir os cubanos. Então, isso é estratégia de regimes autoritários. Esconder o real problema para tentar achar um inimigo. O Hitler, o inimigo que ele achou foi os estrangeiros, os homossexuais e os judeus, né? Então ele falou assim, esses caras são os inimigos, essas pessoas são os problemas do mundo e elas devem ser eliminadas. Então ele também foi um ditador cruel que matou milhares de pessoas, né? Só judeus morreram 6 milhões de judeus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio que se espalha, essa cultura de ódio que se espalha aí nos tempos Tem que ter atuais. mas muito cuidado. Bom, continuando. Um primo agora. meu, professor, faz no mesmo dia que o Hitler. Aí, coitado, né? Mas pelo menos quase ninguém lembra da data do nascimento do Hitler, né? Ó, vamos concluir aqui, ó, só para a gente poder depois já finalizar, né? Já está chegando perto das 4 horas. Os caldeus, eles eram considerados novos babilônicos, tá? Eles tinham como os aliados um povo chamado Medos. Esses Medos eram os persas, tá? Eles colocaram fim ao Império Assírio, né? Eles foram os grandes responsáveis pela queda do Império Assírio. O grande rei era o Nabucodonosor, que também consta lá na Bíblia, o Nabucodonosor, vocês encontram ele lá. De 604 a 562 a.C. Eles conquistaram a Síria, a Fenícia, o Reino de Judá e construíram o segundo Império Babilônico. Então, quando tem lá na Bíblia, lá diz sobre os 40 anos de cativeiro na Babilônia, está falando sobre esse período aqui, do Nabucodonosor, quando ele dominou o Reino de Judá, que era um dos reinos que pertenciam às primeiras famílias de Israel. Quando Israel ficou dividido, se tornou Reino de Judá e Reino de Israel. E aqui, esse período é justamente esse período aí dos 40 anos de cativeiros. A invasão de Jerusalém, eles invadiram Jerusalém, aprisionaram os hebreus, e mais tarde destruíram Jerusalém. Jerusalém ela foi destruída e reconstruída várias vezes. E uma das vezes que ela foi destruída foi pelo Segundo Império Babilônico, em 587 a.C. Eles reconstruíram a Babilônia depois, e seus famosos jardins suspensos. Em 1539 a.C., os novos babilônicos caíram perante as forças persas. Então, os medos, como eram chamados, eram os persas. E mais tarde, depois de aliados, eles se tornaram inimigos. E aí os persas colocaram fim ao reino dos caldeus. Tá certo? Pessoal, aqui é mais ou menos o que eu já tinha falado. Aqui é um trecho do Código de Hammurabi, tá certo? Vou ler rapidamente aí, né, esse trecho, mas é o que eu já falei aqui, de como era o Código de Hammurabi, ó. Se um homem bater em seu pai, ele terá as mãos cortadas. Ele usou as mãos para agredir seu pai, então, portanto, ele tinha que ter as mãos amputadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, será-lhe furado o olho. Se um médico tratar uma ferida grave de um homem com punção de bronze e ele morrer, terá as mãos decepadas. Se um arquiteto construir para um outro uma casa
e não fizeram bastante sólida, e se a casa cair, matando o dono, esse arquiteto é passível de morte. Se for o filho do dono da casa quem morrer, o filho do arquiteto também será morto. Vê o absurdo? Né? Morreu, o arquiteto fez a casa caiu, morreu o filho do dono da casa, né? No lugar do arquiteto ser responsabilizado, quem pagava era o filho. Né? Então tinha essa questão aí Se do. ele não tivesse filho. Hã? Não, se o arquiteto não tivesse filho. Então, aí seria o próprio arquiteto, né? É porque ele falava que era 2 pesos, 2 medidas, né? Cometeu um crime, você responde com aquilo que você utilizou. No caso aí, por exemplo, o filho agrediu o pai, utilizou as mãos, perde a mão. Você feriu um homem livre, tirou a visão dele, você perde a visão. Então era mais. Tá Não. da agonia para o professor falar isso. Ô, professor, Oi. mas se a casa caiu e ninguém morreu, a casa do arquiteto vai ter que cair também? Aí eu não sei, né? Aí depende do Hammurabi. Assim, as pessoas eram apresentadas ao rei, porque o rei ele era o grande juiz. E ele que ia definir as punições. Mas veja só, o arquiteto não era um cara pobre, né? Então pode ser que ele não fosse punido também. Então a gente tem que levar isso em conta. A gente está falando o seguinte: existia o código, mas a interpretação das leis vai depender de quem julga, né? Então aí vocês estão colocando aí várias questões que poderiam ocorrer. Legal, é interessante, mas a gente tem que fazer o quê? Teria que ter o advogado do arquiteto, o advogado do dono e o juiz. E ele ia ouvir os argumentos e ia definir qual seria a pena, conforme ele entendesse. Tá certo? E aqui nós temos os zigurate, tá? E os zigurate, eles eram os templos religiosos da Mesopotâmia, tá bom? Os primeiros templos religiosos, eles eram enormes, gigantescos aí, os zigurates, tá? Eles faziam ali as suas, como chamam, as suas orações, os seus sacrifícios, né? Pessoal, para finalizar, então, tem essa atividade, vai estar disponibilizada lá no blog. Quem quiser tirar print, pode tirar print. São 8 questões também, tá? A nossa atividade 4. Na outra aula a gente vai corrigir essa? Na outra aula, nós vamos fazer a correção dela. Tá bom. Certo? Tá. Então, ó, tirem o print, ou então depois, amanhã eu vou estar postando lá no blog também. Aí vocês vão ter acesso a essa atividade, tá certo? E aí vocês vão poder responder ela no caderno. E a gente vai fazer a correção na próxima semana, tá bom? Porque depois da correção dessa atividade, nós vamos entrar num novo assunto, que é o Egito Antigo, tá bom? Já tiraram o print? Pode passar para as outras questões? Não, tá. Na verdade, já acabou a aula. Tá, acabou a aula. Eu vou colocar aqui novamente, aqui então, portanto, tá? Desculpa aí não deixar o chat aberto, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas não estavam colaborando muito, né? Então, tive que fechar. Vou colocar aqui novamente aqui, ó, a lista de presença. Quem já tirou o print ou quem vai copiar depois no blog, pode sair da aula, pode ir lá preencher a presença. Não esqueça de professor. Tchau, gente. Fica com Deus aí. Bom resto de semana e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Professor. Tchau, professor! Tchau. Professor, Oi. como é que eu faço para conseguir um boné igual do senhor? Essa pergunta que você insiste em me perguntar. Deixa eu ver aqui que eu não tô. Calma aí, deixa eu ver quem tá falando aqui. Fala de novo aí pra me ver. Ué, O Pedro? isso. Ô, Pedro, então, quando a gente estava indo presencial, todo final do ano a gente fazia um projeto chamado Consciência Negra, que a gente estudava sobre o tema, e aí no final a gente tinha o sorteio do boné, né? Vamos ver se lá no final do ano a gente consegue fazer alguma coisa parecida, mesmo que não seja presencial, a gente consiga fazer isso, tá certo? Mas aí eu vou ter que produzir novos bonés aí, porque os bonés novos
acabaram já, né? Então, quando eu tiver aí, eu aviso vocês e a gente faz também a gente faz o campeonato de Professor, história, né? Aí a gente pode fazer o Tchau, campeonato de conseguindo história marcar professor. e pode presença. valer essa premiação. Tchau. Tá, tchau, Não professor. tô conseguindo marcar presença. Não tá conseguindo? Como assim não? Tchau, Tchau, professor. pro. Fica com Deus. Eu tô clicando no link, só que deu erro. Deu erro? Tá abrindo Sim. normalmente. Quem é que tá falando? Tchau, professor. Tchau. Quem tá dando erro? Fala de novo aí pra mim ver. Vou abrir aqui o chat. Coloca a presença aí que eu coloco. Agora deu certo, agora deu certo. Deu certo? Então tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Você vai mandar no blog? Vou colocar amanhã no blog, vai estar todos os slides, tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Tchau, tchau. E depois você coloca no grupo, porque eu não estou no grupo. Tá bom, você manda pra mim um oi lá ou manda no link do grupo, aí a gente vai adicionar você, tá bom? Tá bom. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Mariane. Tchau, Sofia. Tchau, Yasmin.